Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha a comunidade católica Obra de Amor pelas redes sociais, aqui pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo nesse momento que o Senhor deseja que seja para todos nós um sinal de esperança, um sinal de sua obra de salvação no seio da humanidade e especificamente no meu e no seu coração, na nossa história. Vamos orar para que o Senhor possa conduzir esse momento, possa conduzir as nossas vidas e possa nos dar a graça de termos um coração dócil para aceitar a sua vontade. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, tenhamos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar a todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro, primeira semana do Advento, estamos tendo a experiência de aguardar a vinda do Salvador. No calendário litúrgico é a proposta de que nós possamos vivenciar essa experiência e não apenas de uma maneira simples ou distante, uma data específica e apenas como uma comemoração de algo que aconteceu. O calendário litúrgico da Igreja deseja algo muito maior do que isso. A Santa Igreja nos propõe uma verdadeira experiência, a experiência de acendermos as velas, de aguardarmos cada sábado, cada minuto, cada final de semana, cada domingo, cada liturgia, esse percurso até que a salvação se encarne e esteja no nosso meio. Isso é maravilhoso. E hoje, como meditação, a Santa Igreja nos dá uma leitura muito, mas muito profunda, que nós podemos verificar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. E no Evangelho de hoje, o Senhor nos diz o seguinte, para mim e para você: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Para nós que cremos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Senhor é muito claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Santo Agostinho vai dizer algo que complementa o entendimento dessa passagem, que a sua frase diz assim, que se nós não cremos no Evangelho plenamente, na verdade nós realmente não cremos, não acreditamos no Evangelho, nós acreditamos em nós mesmos. E por que isso? Porque o Evangelho, a verdade revelada por Cristo, ela exige de nós, para bem vivenciá-la e para desfrutarmos da sua graça, de todo o seu pleno e sublime teor, que eu e você possamos nos submeter plenamente
aquilo que o Senhor nos ensina. Ou seja, devemos ter um coração dócil para que a verdade do Evangelho esteja acima de nós em todas as circunstâncias. Ora, olha o tamanho da nossa contradição, da nossa incoerência, se eu afirmo que creio no Evangelho, mas que de repente eu escolho partes dele que me agrada, que me convém, que me apresenta uma, entre aspas, uma certa conveniência, simplesmente para agradar meu ego. Hoje nós vivemos num mundo em que a pessoa idolatra a si mesma e se coloca acima de todas as coisas, se coloca na medida de todo o universo e que todo o universo deve se amoldar àquilo que eu acredito, àquilo que eu quero, àquilo que eu penso, ou seja, se amoldar, se submeter, se subjugar às minhas conveniências. Querido irmão, querida irmã, se eu e você desejamos verdadeiramente uma conversão profunda, uma conversão na qual eu possa me configurar como um outro Cristo, especialmente esse primeiro parágrafo, esse primeiro versículo do Evangelho, da leitura de hoje que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E por quê? Porque nem todo aquele que, apesar de externamente aparentar uma fidelidade ao Senhor, na verdade não passa de um hipócrita, porque é fiel apenas a si mesmo, ao seu umbigo, ao seu ego, usando do Evangelho para projetar uma imagem que, na verdade, não reflete em nada a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, se nós amamos a Deus, como já vemos isso lá na primeira carta de São João, se amamos a Deus, é porque nós obedecemos, nós seguimos, nós acolhemos os seus mandamentos. É um critério muito específico, muito objetivo. E não é fácil, porque quem acolhe esse mandamento e o segue é como construir a casa na rocha. Exige sacrifício, exige doação, exige busca, exige meditação da palavra, exige jejum, joelho no chão, vivência nos sacramentos, confissão, mas que o fruto é uma casa que não cai diante da tempestade. Querido irmão, querida irmã, a pergunta que fica é: que tipo de cristãos somos nós? Somos esses que, apesar de proclamarmos o nome do Senhor, não herdaremos o reino dos céus? Ou somos aqueles que devotamos a nossa busca, o nosso coração, suamos, nos esforçamos, nos sacrificamos para construirmos a casa na rocha firme? Não pela dificuldade ou pela maldade, entre aspas, de Deus, não. Mas é porque sabemos que as coisas mais importantes da vida exigem um sacrifício. Vide o próprio sacrifício que o Senhor Jesus realizou na cruz para conquistar a minha e a sua salvação. Que tipo de cristãos somos nós? Esse é o questionamento de hoje. Querido irmão, querida irmã, peço que você, se gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, ative as notificações e encaminhe para tantas e tantas pessoas para que juntos possamos meditar a palavra do Senhor. Peço que você, nesses dias, interceda pela comunidade Obra de Amor, que nesse próximo fim de semana, nos dias 3 e 4, estará em retiro, para que o Senhor possa acolher a miséria das pessoas que fazem parte, porque todos nós somos muito limitados, mas quando nos reconhecemos pequenos, é como São Paulo diz: quando somos fracos, é que somos fortes. Então, que o Senhor possa acolher a miséria de cada um de nós, para que Ele edifique em nós uma obra nessa rocha que nos fará firmes
no seguimento do caminho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, querido irmão, querida irmã. Fiquem com Deus e até o próximo.